Fala, rapaziada, depois daquela vitória do Flamengo de 2-1, o Felipe Luiz falou. Ele falou, elogiou o time, ele falou que foi uma vitória sofrida, foi uma vitória heróica. O time tem mais a evoluir com o Felipe Luiz, porque tá chegando reforço. O pessoal que tava na parte médica tá voltando, como o Pedro. Vamos ver o que o Felipe Luiz falou depois do jogo? Vamos dar uma olhada. E o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, a análise que ele fez dessa vitória do Mengão e na sequência números do Bruno Henrique, do Arrascaeta que fez um gol lá, Romário, Ronaldo, foi muito bem o Arrascaeta no jogo de ontem. Mas antes, o Felipe Luiz fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Uma vitória muito importante, muito difícil, num campo muito difícil, um time muito bem treinado e na qual optou por colocar os 11 jogadores no próprio campo para tentar defender, e o campo é um pouco pesado. Realmente nos dificultou talvez a chegada mais na área, mas o time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo, mas é verdade que precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com bola, porque realmente queremos que o time seja mais determinante na frente, né, nessa zona final do campo, onde estamos criando e estamos tendo oportunidades, mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário. Mas eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para a Venezuela sabe, e alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. Esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Tá aí o Felipe Luiz, olha só, hein, dizendo que a vitória do Flamengo foi heróica no jogo de ontem, pela logística. O Flamengo passou quase 24 horas viajando, a viagem da Venezuela, viagem para Salvador, e dentro dessas circunstâncias todas, o Felipe Luiz escreveu essa vitória do Flamengo como heróica na partida de ontem. Rapaziada, eu quero saber de vocês. Vocês acham que a vitória do Flamengo foi heróica mesmo? Porque eu acho assim, o Flamengo ainda não chegou a pegar o topo, né, do futebol brasileiro, vamos ver como é que ele sai com os grandes, o São Paulo, o Santos, o Corinthians. Eu sei que nem todos estão numa fase boa, mas a gente sabe que quando time grande se encontra, o negócio fica difícil. Mesmo o time não tendo uma fase boa, quando o Flamengo enfrenta algum time grande, o jogo tende a ser mais difícil. Apesar de que ultimamente tem times que estão sendo freguês pro Flamengo. Mas eu acredito que o Flamengo, com os reforços que está vindo, com o Pedro, com todo aquele pessoal que está saindo daquela parte médica e voltando, o Flamengo é candidatíssimo para lutar contra o título, para lutar por título, tanto do Brasileiro, tanto da Libertadores. E o Felipe Luiz já está há 27 jogos sem perder. Ele igualou a marca do Jorge Jesus, que também ficou 27 jogos sem perder. Imagina só, ele está no começo do trabalho dele. Imagina quando ele estiver mais experiente ainda. Inclusive, eu já soube aí que ele foi sondado até para a Europa, para comandar times da Europa, mas quer fazer carreira no Flamengo, ele quer conquistar mais pelo Flamengo, e também é até cogitado para a seleção brasileira, mas ele descartou também isso. Sobre a seleção brasileira, ainda está indeciso. O Jorge Jesus falou que ninguém entrou em contato com ele da seleção brasileira, e que estão até enchendo o saco dele com essa história de seleção, e isso está até atrapalhando o trabalho dele lá no time dele da Arábia. Então, o que vocês acham sobre o novo Flamengo do Felipe Luiz, como ele vai se comportar no Brasileiro, como vai ser com os esforços? Vocês acham que realmente ele vai brigar pelo título? E o técnico da seleção, o Ancelotti, balançou lá no Real Madrid depois daquela derrota. Então, será que vai ser o Jorge Jesus ou o Ancelotti? Deixe seu comentário aí.